pastor colocou um título no meu coração, eu vou pedir a sua atenção, tá bom? Para a gente poder entender a mensagem de hoje. Tá lá, ó, olhando para a verdade. Como que tá ali? Olhando para a verdade. Por quê? Porque eu não poderia colocar olhando a verdade. Há uma diferença muito grande de olhando para a verdade do que olhando a verdade. Olhando a verdade seria a gente estar olhando para um argumento, olhando para uma ocasião, olhando para alguma fala ou algum raciocínio humano. Mas quando eu digo olhando para a verdade, estamos sendo direcionados a olhar a uma pessoa. A uma pessoa. Então repete aí comigo para a gente poder se conectar. Olhando para a verdade, faz nos direcionar a uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus. Por quê? Porque quando nós nos colocamos na geração que estamos vivendo, no tempo que estamos vivendo hoje, e o Senhor ministrou muito no meu coração nesses últimos dias, nós estamos num mundo colapsado na sua moral e na sua ética e na sua vida espiritual. Estamos num mundo colapsado na parte moral, porque perdemos a verdade de vista, nos afastamos do modelo de autoridade de Deus. E quando isso acontece, quando nós rejeitamos essa autoridade, esse modelo, nós agora não temos mais definição do que é bem, do que é mal. Nós não temos mais parâmetros do que é certo ou errado, a não ser os nossos desejos, a não ser as nossas vontades, a não ser as nossas emoções. E aí nasce algo chamado relativismo. Diz aí, relativismo. Que é o quê? É transformar em opinião tudo aquilo que me satisfaz, sem a conduta ética, moral, o modelo da verdade que é Jesus. Está entendendo aí? Amém. Isaías capítulo 5 versículo 20 dizia assim já, ó, ai dos que o mal chamam de bem e do bem chamam de mal, que fazem da escuridão a sua luz e da luz escuridão. Então o colapso moral da humanidade é resultado de olhar a si mesmo, olhar para si e não olhar para Cristo. Você está pegando isso aí no seu coração? Então se faz necessário nós retomarmos os nossos olhares. Diz aí, para quem está do seu lado, que a gente não gosta de fazer isso, para onde você está olhando? Para onde? Obrigado. Porque nós temos que voltar a olhar aquele que traz vida e é eficaz, aquele onde o nome é Emanuel, Deus conosco, aonde a Bíblia me apresenta ele como o pão da vida, ou fonte de água viva, ou estrela de Davi, aonde nos guia, nos direciona. E é sobre isso que eu quero ministrar essa noite, amém? Estende a sua mão para cá, fecha seu olho, vamos orar. Senhor amado Deus, soberano Pai, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia de cada um aqui presente. Não somos merecedor da sua palavra, nem do seu sacrifício, mas assim mesmo se encontrou o seu Filho naquela cruz, para poder nos despejar o seu amor e a sua misericórdia, e nos dar vida e vida com abundância.
Então essa noite nós glorificamos o seu santo nome. Essa noite, Senhor, nós queremos ser direcionados por Ti. Queremos ouvir só aquilo que vem da sua santa palavra, Pai. Se revela a cada um de nós, na medida que cabe a cada um de nós recebermos. Senhor, que a gente possa agora pôr a nossa mente cativa na sua presença, na sua palavra, em nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Amém. 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 Abre aí a sua Bíblia então, João capítulo 8. Nós vamos ler o versículo do 31 ao 36. João capítulo 8. O Senhor Jesus, lá no início, ele começa a ministrar ali em volta do monte, perto do templo, e alguns fariseus, judeus, mestres da lei, vai levar uma mulher adúltera até ele e diz: e aí, como que nós fazemos? Vamos apedrejar? E o Senhor mostra misericórdia para aquela mulher, identificando em cada um a si mesmo o seu próprio pecado. Eu costumo dizer lá no meu trabalho que eles gostam muito de julgar um ao outro, né? De apontar as falhas do outro. Eu falo: cuidado, quando você aponta a minha, você também tem teto de vidro. Uma hora a sua estará sendo apontada. Então o que nós temos que fazer é agir com misericórdia na vida do outro, quando nós também queremos que haja de misericórdia em nossa vida. E o decorrer desse texto, nós chegamos aqui no 31 adiante, que diz assim, ó: Jesus disse aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. No 32: então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. 33: responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Seremos livres? 34: Jesus respondeu: em verdade lhe digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. 35: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. E o 36: portanto, se o filho os liberta, vocês de fato serão livres. Amém? Amados, nos dias que estamos vivendo, é muito necessário nós compreendermos que existe uma verdade absoluta. É necessário nós voltarmos a olhar o início de tudo para compreender essa verdade. Por quê, pastor? Como eu costumo dizer para a pastora, são tantas falas, são tantos discursos, são tantas religiões, são tantas filosofias e modos de vida para ser vivida, que estão aparecendo e surgindo uma atrás da outra, que nos confunde. Nós nem sabemos mais agora o que é ser cristão de fato. Eu agora digo isso para a igreja de Cristo Jesus que aqui está presente. Não sabemos mais. E o interessante é que Jesus estava trazendo uma verdade para estes homens. Jesus, ele estava ali dizendo de forma simples para esses homens, mostrando para eles que existia uma verdade que eles, achando conhecer, estavam longe de vivê-la. Vocês estão compreendendo ou não? Então, esta mentira que foi instalado na mente desses homens, de se acharem
de fato pessoas salvas ou livres por serem simplesmente descendente de Abraão, trazia a eles, na verdade, uma escravidão muito maior do que eles podiam imaginar. Eu vou usar esse texto como fundo do que eu quero dizer. Eu não vou sair destrechando ele, mas nós vamos falar alguma coisa sobre. Deu para entender ou não? Então, quando tirava deles a verdadeira liberdade, desfrutar ao lado do libertador que tantos eles esperavam. Imagina agora eu e você. Aquele povo esperava Jesus Cristo como nunca antes um povo poderia esperar. Os seus avós, antepassados, bisavós, tataravós, falavam dos feitos de Moisés, falavam dos feitos de Sansão, mostraram e viveram os feitos de Davi, e mostraram para eles que existe uma palavra que não volta atrás, que é a palavra de um Deus verdadeiro, que diz: quando liberta, Ele liberta. Quando manda o Salvador, Ele manda o Salvador. E esse povo estava ali ansioso esperando isso acontecer. Só que eles não conseguiam enxergar que eles já estavam com o libertador, com a verdade. Por quê? Porque eles estavam com a sua mente cauterizada numa mentira. Está entendendo ou não? Então esses homens eram judeus que haviam crido nele de alguma forma, mas demonstravam uma fé superficial. Eles demonstravam uma fé rasa. Eles reconheciam Jesus como mestre, mas não aceitavam Jesus como Messias, como Salvador, como Senhor das suas vidas. E ainda hoje isso é conosco. Nós ainda hoje até acreditamos em Jesus, mas não o suficiente para nos entregar a Jesus. É por isso que nós somos levados, como o Tiago diz, como muitas ondas. Então, algumas rodas de conversa que nós estamos fazendo parte, às vezes nós até ficamos em dúvida quando eles falam da existência de Jesus. Até ficamos em dúvida se o assunto falar: cara, eu até acredito na Bíblia, mas eu acho que a Bíblia foi mudada. Ah, não, foi mudada. O homem quis controlar. Aí você, sendo cristão, até fala: é mesmo, eu também acho. Aí se você vai para outra roda, está falando lá do espiritismo ou de algumas outras religiões, você até fala: não, faz sentido para mim. Amado, presta atenção, existe uma verdade que é absoluta, uma verdade que nos liberta de mentiras, nos liberta do pecado, uma verdade que nos direciona. Por isso Jesus, então, ele conduz a um ensino sobre a verdade que liberta da forma espiritual a esses homens. E é isso que nós iniciamos aqui, João capítulo 8, versículo 31. É essa conversa de judeus que até acreditaram em Jesus, vendo os milagres, vendo a sua misericórdia, a sua justiça, e queriam estar perto dele, mas Jesus, vendo que a fé deles ainda era rasa, que eles ainda não tinham se entregado na verdade absoluta para viver esse chamado, chamou a esses homens a essa conversa e mostrou para eles que eles estavam mais escravizados do que eles podiam imaginar. E ainda hoje isso na igreja, nós estamos mais enraizados numa religiosidade ou uma placa de ministério que nos engessa, que nos deixa trufiados, do que na verdade da liberdade que o Senhor nos deseja dar. E aí nós vivemos uma vida mirrada. Vocês estão entendendo isso aqui ou não? Então Jesus diz que quem permanece em sua palavra é verdadeiramente o seu discípulo. Então conhecerão a verdade,
e aí sim a verdade os libertará. Então, quando Jesus começa esse assunto, ele demonstra que muitos de nós que se achamos ser somos o quê? Escravos. É bem interessante essa passagem. Muitos de nós que achamos que não, eu já estou salvo, eu venho à igreja, eu ouço a palavra, ela me enche, eu até ouço música do mundo agora só uma vez por mês, eu assisto algumas coisinhas só uma vez por mês, eu estou bem. Não, amado, não está. Por quê? Porque existe uma verdade. Então muitas vezes nós somos escravos, e é isso que o Senhor Jesus vem mostrar. Não é a parte física de um governo opressor que te domina, não, porque eles viviam isso muito mais do que nós vamos viver um dia. Espero eu, né? Mas escravos de nós mesmos, escravo dos nossos medos, escravo do nosso egoísmo, escravo dos nossos achismos, escravo do nosso eu, do nosso ego, da nossa vaidade, ao ponto de eu não enxergar que a verdade absoluta está ao meu lado me conduzindo. Está pegando isso? Então, por que é tão importante entender a figura de Jesus? Isso eu quero trazer para vocês jovens, porque Jesus não é só o Salvador do seu físico, da sua alma, do seu espírito, da sua eternidade. Não. Ele é o modelo, ele é o padrão a ser seguido, o padrão de amor ao outro, o padrão de tratar o próximo, o padrão de se comportar, o padrão de se achegar ao Pai. Ele é um modelo. Eu já disse isso aqui, se não disse, vou dizer de novo. Se eu já falei, ouça. Mas eu disse isso lá na igreja do pastor. A pessoa, para ela se identificar como um ser humano na sua vida, ela depende de um outro ser humano. Então eu disse sobre o Tarzan, foi aqui que eu disse? Então vou dizer de novo. Se o Tarzan, ele nasce lá, desde bebezinho, e é criado pelos macacos, ele vai andar encurvado como os macacos, porque o modelo dele agora é o macaco. Ele não vai saber falar, porque ele vai falar, agora você dá como macaco vai. Entende? Porque ele não tem modelo de aprendizado com o outro. Então ele passa a imitar uma verdade que não é a verdade dele, do que ele foi gerado para ser. E aí ele passa a ser um macaco, ser escravo de uma figura que nunca era para ele ter sido escravo. Vocês conseguiram entender isso aqui? Então, pastor, eu não vejo mais sentido de Jesus em 2025 para a minha vida. Jesus para mim é um cara bem legal. Jesus, ele é brother. Não, Jesus é Senhor. Jesus é um modelo de conduta, de ética, de moral e espiritual, para que eu e você possamos nos identificar e seguir. E é isso que a geração de hoje perdeu Jesus como esse modelo. Então, sem este modelo, somos aprisionados dentro de mentiras ideológicas, convicções que não tem nada a ver com a liberdade que ele veio nos oferecer. E é por isso que a gente vê crescendo as falácias. Eu vejo alguns vídeos, alguns podcasts, porque eu gosto de ver o contraditório. Eu acho que eu assisto mais o contraditório do que o não contraditório, para me entender a cabeça. E às vezes até eu vou com o coração tão aberto, eu falo, quero ver se eu vou me desconverter, ouvindo isso, e eu não sou me converto mais, gente. Porque é bizarro as coisas que são faladas. Tem uma senhora que é da USP, maravilhosa, mestre, doutora, psicóloga, psiquiatra, psique não sei o que, psique não sei o que.
certifiquei, 300 pós-graduação, e ela fala com uma firmeza e com uma segurança, que a Bíblia é algo, ela chama de caneta Bic, a Bíblia. A Bíblia é a caneta Bic do homem para controlar o homem. Amado, a Bíblia, ela é algo tão fabuloso, que nenhum homem teria a sua capacidade de criá-la, pois todos os deuses daquele tempo, e eu já disse isso aqui, eram deuses poderosos e fortíssimos. E nós vemos a Bíblia apresentando um Deus que se fez homem, nascendo de um parto vaginal, vivendo como eu e você aqui na terra, mas sem se contaminar com a terra, porque Ele sabia da sua responsabilidade de ser o modelo. Os outros deuses só vivem a sua paixão e a sua vida. Vocês entendem isso ou não? Está pegando aí? Então, essa liberdade não é conseguida através de conhecimento científico. O que Jesus estava dizendo para aqueles homens: ei, não é porque vocês são filhos de Abraão, não é porque vocês têm a Torá, toda a história da Bíblia, não é por isso que vai ter liberdade. Essa liberdade, ela não é concebida por ideologias, não, nem por raciocínio humano, não, e muito menos uma liberdade que vai trazer uma igualdade social. Ah, pastor, é por isso que eu sou de partido tal ou partido assim, porque eu gosto disso ou daquilo, porque eu vejo sofrer. Não, amado. A Bíblia diz que os pobres sempre existirão, e o sofrimento estará sempre na terra, até que um dia o Senhor vir e restaurar tudo. Porque o pecado é o que nos escraviza. Está pegando aí? Mas a liberdade de Jesus está dentro da sua verdade, daquilo que Ele é, e através dessa verdade, não é adquirida por isso que eu acabei de dizer. Como que você adquire essa verdade? Diz assim para o seu irmão com um bico bem grande, assim ó: através de relacionamento. É só o relacionamento com Ele que traz essa verdade para dentro de nós e traz transformação de vida. Transformação de vida. Então é um relacionamento com a verdade de quem somos e do valor que temos. Como assim, pastor? Amado, Jesus, e aqui a caneta Bic já iria falhar se fosse um homem. Ele coloca o homem e a mulher, o órfão e a viúva. Eu já disse isso várias vezes. O japonês, o chinês, o orcada, sei lá, o cabeça inchada, o gordinho magro, põe todo mundo, o leproso, o ladrão, ele põe o rico e o pobre, todos na mesma filiação, na mesma altura, no mesmo nível, sentado na mesa. Ele bate a mão e diz: todos são meus filhos. Isso é igualdade social. Todos são meus filhos. Ele traz para nós o modelo da paternidade de Deus, e isso nos dá liberdade. Por isso que em João capítulo 14, versículo 6 diz assim, ó: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Mas a igreja está querendo achar meios de chegar ao Pai sem a Ele, sem a verdade dEle, sem a conduta ética dEle, sem a conduta moral dEle, sem Ele como modelo. Muitos dos cristãos hoje querem se chegar ao Pai sem a Ele. Por quê? Porque o modelo fala para nós que
para se sacrificar, uma cruz para renunciarmos, e aí sim caminharmos e chegarmos ao Pai. Mas eu não quero cruz, pastor. Ah, pastor, eu não quero sofrer, eu não gosto de beliscão, eu não gosto. Eu quero só cafuné, só carinho, eu quero só coisa boa. Ah, pastor, fala dessas coisas não. Ah, eu pegar 3, 5 horas da manhã com aqueles abençoados, meus irmãos, 6 horas da tarde, aquele meu patrão, vendo porque, não, a gente quer prosperar assim, ó. A gente quer que as soluções da nossa vida, as dores, os traumas do nosso coração sejam curadas assim, ó. Eu não digo que não pode, o Senhor pode todas as coisas, eu creio e acredito. O que não pode é eu me escravizar dentro desse pensamento e levar uma vida leviana e fútil, sem relacionamento de quem Ele é. Está entendendo ou não? Em João 8,12 diz assim que eu sou, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não vive em trevas. Amado, o Senhor Jesus é a luz que cada um de nós necessitamos. Nós como igreja, nós temos que resgatar a luz que habita no Senhor Jesus, que nos leva a uma verdade. Então, se você um dia gerou dúvida por ver algum videozinho, por ouvir alguma fala, por achar que aquela pessoa era tão inteligente e por isso que o que ele estava falando era tudo de bom, olhe para Jesus, tenha com Ele, busca Ele no seu dia a dia, encontra-se com Ele, tenha tempo para se relacionar com Ele. Amado, nós somos seres espirituais. Se você quer buscar Jesus como um ser carnal, você nunca encontrará. E é isso que nós estamos vendo hoje nas igrejas. Por isso que a maioria das igrejas virou um teatro. É teatro. Parece um teatro mesmo. O ambiente parece um teatro. E aí você entra e pega toda aquela atmosfera, tudo montadinha, bonitinha. Vê todo o show, o espetáculo, dá um 10, uma oferta lá e vai embora. Não tem conexão com os irmãos, não tem conexão com a comunidade de fé, não faz parte do corpo, não sente a dor do corpo, não ora com o corpo, não chora com o corpo. Isso não é igreja. A igreja, ela é um refúgio para o aflito, mas depois que o aflito não é mais um aflito, ela passa a ser a família desse aflito. E nós não estamos mais vivendo igreja como família, mas sim como um negócio. Um negócio onde eu quero gerar para você um Jesus modelo sem cruz, e você quer receber. Então eu te entrego e você me entrega o que eu quero. E o que eu quero é desfrutar o meu ministério, o maior prazer dessa terra. Então você vê hoje pastores mais viajando e ficando em hotéis de luxo do que tudo. Eu já falei aqui o vídeo do rapaz que falou, os pastores e os evangelistas estão vindo aqui na África fazer os seus vídeos e depois rapidamente vão embora, ficar nos hotéis 5 estrelas. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso é fácil. Está entendendo ou não? Então os judeus até reconheceram Jesus de alguma forma, mas não compreendiam que ele era esta verdade. Tamanha libertação que estava sendo oferecida a eles, por estarem presos em mentira. E as mentiras nos levam à escravidão do pecado. Está lá no versículo 34 de João 8 que nós lemos. E assim temos muitos de nós que reconhecemos Jesus de alguma maneira, de alguma forma. Eu vejo pelos vídeos que alguns falam assim:
sei se você já viu esses vídeos que os caras param o cara e falam: qual religião você não seria? Vocês já ouviram isso? Aí o cara fala: eu nunca seria evangélico. Aí o outro: nunca seria aquilo. O outro: nunca seria aquilo. Aí ele pergunta mais profundo: por quê? Ele: Jesus para mim foi um profeta. Jesus para mim foi um homem bom. Jesus para mim foi um homem legal. Ele não faz sentido para mim a religião. Um falou que o Deus que ele adoraria seria o Deus água, porque a água é toda a vida da atmosfera. A água é o sentido da molécula que traz a vida. Eu falei: uau, que cara inteligente, né? Não é. É enganado. É escravo dentro da sua intelectualidade, que não leva ele a lugar nenhum e não levará. Porque quem é o Criador da água? Quem é o Criador da terra? Quem é o Criador dos animais? Quem é o Criador de tudo que Ele nos deu para que a gente pudesse ter vida e vida plena e com abundância aqui na terra? Amados, é tão interessante. Hoje, esses dias eu estava lá na minha mãe, e aí ela trouxe um monte de repolho. Eu acho que trouxe para cá, né? Fizeram? Você viu o tamanho daquilo? Parece uma bola de basquete. Eu fiquei impressionado com aquele repolhão. E aquilo sai da terra. Vai ver os nutrientes daquilo. E aí ela me deu mandioca. Vai ver os nutrientes da mandioca que sai da terra. Tudo que o ser humano precisa para ter uma vida física com qualidade, plenitude, sai da terra. Tudo que traz doença para o ser humano é industrializado. Sabe o que isso significa? Que Jesus é a verdade, que Jesus nos liberta, mas nós não queremos enxergar. Por quê, pastor? Porque Ele é um modelo que traz a cruz para mim, para a sua vida. Está pegando? Então o pecado não é apenas um ato, não é algo que eu faço, vou fumar uma praguinha aqui nos infernos. Não, o pecado, ele é mais do que isso. Por quê, pastor? Porque ele é poderoso para nos dominar, para nos escravizar. Tiago capítulo 4, 1, 2 diz assim, de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerrilham dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Gálatas 5, 9, 21 diz assim, ora, as obras da carne são manifestas na sua imoralidade sexual, na sua impureza, libertinagem. Ele vem dar liberdade. Mas sabe o que você faz com isso? Libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe o que significa isso, amado? Não faz parte da filiação de filho. Não faz parte da filiação de filho. Quando nós lemos João 8, capítulo 31 em diante, você vai ver que o Senhor Jesus diz que aquele que comete pecado é filho do diabo. O seu pai é outro. Por quê, pastor? Porque o seu modelo de verdade de vida é outro. O seu padrão para a sua vida e conexão com Deus é outro, e não o que Ele estabeleceu. E isso traz prejuízo. Quais são os prejuízos? Tudo isso que eu acabei de ler agora. E aí eu ouço algumas falando assim, eu não acredito em Deus porque tem muita guerra, muita violência, as crianças nascem defeituosas, eu não acredito em nada disso. Isso é ou não é consequência da desobediência? É ou não é consequência de viver uma vida fora da verdade de Deus para nós? É ou não é viver fora do modelo estabelecido para mim e para você?
Porque o modelo que é Cristo mostra quem eu e você somos, e mostra que eu e vocês somos amados por Ele. Mas nós queremos um modelo que é igual do Tarzan, e aí ficamos admirados de ouvir tanta bobagem na internet, e muitas vezes, infelizmente, até dentro da igreja. Então hoje, mais do que nunca, estamos dopados de mentiras, ideias falsas, dopamina barata, em busca de felicidade líquida. Já disse isso aqui, tem até o livro, Felicidade Líquida, que é amor líquido. O que seria isso, pastor? É um amor sem sacrifício, felicidade sem entrega. Nós queremos viver os prazeres de tudo. Quer o prazer de ter uma família boa, saudável, mas não nos sacrificamos pelo nosso casamento. Eu já disse aqui, eu e a pastora vivemos muitos períodos de inferno em nosso casamento, de guerra, de luta, de tristeza, de desespero. Que se hoje, nessa geração de hoje mais moderna, se ela tivesse sentado para conversar com alguma colega, ela já fala: deixa esse cara aí, deixa ele, corre esse cara. Esse seria o conselho que dariam para ela. Graças a Deus que ela não ouviu. E eu lembro como se fosse hoje, ela fazendo campanha na igreja toda sexta, e eu brigando com ela toda sexta, e ela fazendo toda sexta. E passou 2 anos, uma que eu entrei, e o Senhor restaurou meu coração. É assim, amado, tem sacrifício, tem luta. Não estou dizendo para você viver, mulher, espancada em casa não, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tudo que gera prazer duradouro, sem dopamina barata, sem coisa líquida, gera sacrifício, gera sofrimento, gera entrega. Hoje o jovem quer ir para a academia e já quer sair forte, Leandro, bonitão. O cara nunca malhou na vida, já quer ir para a academia, correr na esteira e já quer sair da porta assim, ó, teste do peito. Não é assim. É um processo de dor, de sofrimento, de entrega, de renúncia. Quais são as renúncias? De parar de comer o que comia, de dormir mais cedo, de acordar mais cedo, de ter um tempo dentro da rotina que não existia para ir lá malhar. É a mesma coisa na vida espiritual. Mas não, pastor, não, eu quero tudo que você está falando aí da vida, tudo que é de bom, mas sem mexer na minha rotina. Tá doido? Não. Eu quero arrumar um namorado, uma casa boa, mas eu não vou mexer em nada, eu vou continuar fazendo as mesmas tranqueiras que eu faço. Você vai ter o mesmo resultado. Não! Eu quero mudar de profissão. E aí agora sou eu, tá? E aí eu estava reclamando muito lá no hospital. Aí eu falei: eu vou parar de reclamar, Senhor, eu peço perdão, e eu vou fazer algo para mudar. E aí eu comecei a fazer uma pós. E aí eu vou começar a prestar agora as provas para mim ser direcionado para essa nova área. Adianta eu ficar reclamando? Adianta eu me levantar de manhã e falar: agora eu vou trabalhar? Não é assim que funciona, mano. O Senhor Jesus, que é o meu modelo, Ele me liberta disso tudo. Ele me direciona dentro da verdade. Deu para entender ou não? Então Jesus ensina que todo aquele que peca é escravo do pecado e não faz parte do reino, e muito menos da filiação de filho. Então a Bíblia ela não fala das minhas verdades. A Bíblia não fala meias verdades. A Bíblia ela anuncia, revela uma única verdade, que é uma pessoa. Ela nos revela o Criador, ela nos mostra nossa origem.
diz da onde nós viemos e para onde nós iremos. E é isso que modela a minha identidade. Então você não pode mais dizer: ó, vida cruel, o que eu faço aqui, quem sou, para onde vou, o que faço ou deixo de fazer. Ei, acorda! Você sabe quem é, você sabe de onde veio e sabe para onde vai quando partir. Você sabe quem é o seu pai e sabe a identidade que foi instalada em você. Então para de andar igual Bocó, para de andar igual Maria vai com as outras. Se levanta, se ergue, que o Senhor nos direciona. Você está compreendendo isso aí? Amém. Então, amado, a igreja, ela é o último reduto da razão viva, da moral e da beleza e da verdade, pois Cristo é o cabeça da igreja. Então hoje, mais do que nunca, a igreja é muito importante para os nossos tempos. Eu amo a noiva de Cristo. Eu já falei isso aqui, isso de prova. Se eu não estou aqui, eu gosto de ir para as outras igrejas. Quando eu não estou em casa em harmonia lá, eu vou para as outras, porque eu amo a noiva. Eu gosto de ver o que está sendo falado e pregado. Eu gosto de olhar para a cara dos irmãos que lá estão, e eu nem conheço ninguém. Eu gosto. Porque nós somos o último reduto de uma moral e de uma razão que o mundo perdeu. O mundo está em colapso. O mundo está louco. As pessoas acham que é gato, cavalo e pode. Não é brincadeira não. O mundo está doido. As pessoas não têm mais pudor nenhum. As mulheres estão terríveis. Elas não sabem mais quem são. Elas não respeitam mais o seu corpo, o seu ambiente. Não, elas deixam qualquer um profanar e acham que isso é empoderamento. Não, amado, isso é outra coisa. Os homens estão frouxos, mais frouxos que nunca se viu antes. Um sopro, não aguenta. Os homens não aguentam nada. É uma frouxidão, não tem mais homem. Acabou. Tem um livro do Franz Schaeffer dizendo assim que o homem virou um bicho de extinção. Cuide mais não dos mico-leão dourado. Não cuide mais não das baleias. Cuide do homem, porque não tem mais. Qual homem, pastor? O homem que tem um modelo da verdade, que é Cristo. Acabou. Não tem mais. O que você tem são moleques frouxos, tiranos, que não respeitam a mulher, nem o próximo, nem o outro. Olha o índice de assassinato na vida das mulheres como homem. Pelo menos quando eu fico um pouquinho lá na TV, eu fico, meu Deus do céu, é um atrás do outro. A fulana terminou com o fulano. Fulano voltou e assassinou. A fulana terminou com o fulano. 10 anos de casado, 16 anos, começou a namorar, conheceu. Amado, a mulher, e eu vou dizer da geração da pastora para frente, eu não posso mais dizer dessa, só vai largar um homem se ele for muito frouxo, não tratar ela com violência verbal, violência física ou moral, ou indiferença, porque senão não larga, não larga. E os homens são frouxos, e aí ele não aguenta a frouxice desse, vai lá e mata a mulher, porque ele está insatisfeito. Sabe por quê também? Sabe, né? Porque não tem mais mulher no modelo de Cristo, que é a verdade, para educar filhos e frustrar esses filhos. Não, a criança berra, chora, ela já dá tudo. A criança dá um pum, tem tudo. Vou deixar você de castigo, deixa 2 horas, já esquece. Por quê? Porque não quer se cansar. Porque não investe
investe mais tempo na educação do seu filho, porque isso vai gerar, não, pastor, eu trabalhei o dia todo, não quero ouvir nada. Deixa essa praguinha do inferno no celular. É tão bonito aquele celular, que aí ele fica quietinho. Não, você está fazendo um delinquente. Por isso que nós temos que voltar à verdade. O modelo que é Cristo, ele é o modelo de toda a verdade da existência humana. Está pegando ou não? Então Jesus Cristo não é apenas a fala, não é apenas uma fala de verdade, Ele é uma verdade encarnada, Ele é um fundamento imutável, Ele é o que o mundo desse engano tanto rejeita. Por quê? Porque Ele é o espelho de tudo que está errado. E aí quando a gente olha no espelho, né, a gente se acha bonitão, você olha no espelho, vê que está errado, a gente nem olha mais. Você passa, né? Eu mesmo quando eu corto cabelo, eu corto cabelo assim, ó. Eu não gosto de me ver. Aí olha que eu vou falar, ficou bom. Esse é o nosso Jesus, o modelo. Então a verdade que traz identidade de filho, liberta, cura, reconstrói, está sendo suprida agora por sofismas e argumentos. Então 2 Coríntios capítulo 10, no 4 ou 5 diz assim, ó: as armas, ouve bem, quem está falando de arma aqui, hein? Fuzil, R15, presta atenção. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas aqui é pensamentos, maneira errada de ver a vida, maneira errada de viver a vida, maneira errada de conduta. Fortaleza aqui são coisas que foram gerando na sua cabeça, como gerou naqueles homens, a impossibilidade de se relacionar com a verdade que é Jesus Cristo. Aí ele diz no 5: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então o diabo quer nos aprisionar em quê? Mentiras. É por isso que nós não sabemos mais como fazer nada, não sabemos mais como iniciar o namoro, como terminar o namoro, não sabemos mais como ser marido, como ser esposa, como educar os nossos filhos, não sabemos mais como ser cristão, como se comportar, não sabemos, aí enchemos a igreja de dogma, usa a calça até aqui, usa o negócio aqui, fica cabeludinho, porque não sabemos. Por que não sabemos? Porque não temos relacionamento com a verdade, que é o modelo, é Cristo. Está entendendo? Amém. Mas Cristo nos liberta pela revelação da verdade, que é Ele mesmo. Então as armas que destroem a fortaleza é o conhecimento de quem Ele é. É ter Ele como modelo, é ter Ele como referência, ter tempo com Ele, relacionamento com Ele, ler sobre Ele, aprender sobre Ele, permitir que Ele se revele a você. E aí, para nós irmos para a reta final, Colossenses capítulo 1, põe aí por favor, versículo 15 e 23, é bem interessante, que vai dizer assim, ó: Colossenses 1, 15 ao 23, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é
antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Ei, presta atenção, olha que interessante. Antes estávamos separados de Deus. Por quê? Pelos pensamentos, pela forma de vida, pela conduta, pelas mentiras, pelo modelo errado que nós estávamos enxergando e olhando. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Ei, presta atenção, aqueles que é calvinista, que fala que não perde a salvação, olha o que ele diz, desde que continuem alicerçados, aonde? Na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho, da boa notícia de Jesus Cristo, de quem Ele é, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então a verdade aqui é que Cristo é a imagem do Deus invisível, e que o invisível se fez visível em amor. A verdade é que tudo foi criado por Ele, para Ele, nem tudo, e tudo subsiste por Ele. Que é isso, pastor? O que é visível e invisível existe por meio de Cristo. Nada está fora do seu domínio, do seu governo. Então, uma vida sem Ele não tem sentido. Uma vida sem Ele não tem conexão com nada. Por quê? Porque é Ele que nos liga e nos conecta com tudo. Porque tudo, céu, terra, visível e invisível, tronos do inferno ou do não inferno, governos da terra ou governos que não é da terra, é dele, para Ele e por Ele. Não tem sentido. Ele é o cabeça e o corpo da igreja. Então a igreja não é um clube, a igreja é um organismo vivo, governado por Cristo. Ela não é uma entidade, ela é um corpo. Ela tem espírito e ela tem governo de Cristo sobre ela. Nele habita toda a plenitude. Então não há nada fora de Cristo que possa nos completar. Não é namorado, não é marido, não é mulher, não é emprego, não é nada aqui fora, no externo, que pode preencher o interno, onde Cristo criou, habitou e mora. Não tem como. É Ele que toca, é Ele que enche, é Ele que traz sentido e conexão. Não há nada. Vai fazer como Salomão, vai ter 1000 mulheres, toda a riqueza do mundo, e acabará na pior depressão, como foi acabado ele. Por quê? Porque ele parou de olhar a verdade, de se relacionar com a verdade. E hoje a igreja não quer mais ser governada pelo cabeça. A igreja hoje quer passar a governar.
Você acha que vai dar bom isso aí? Não vai. E aí a verdade é que pelo sangue Ele reconciliou todas as coisas. Então o sangue de Cristo é a ponte, é a reconciliação entre o céu e a terra. Ele traz a cura, a restauração, reconstrói. Ele nos liberta do pecado. E aí, para nós terminarmos, já vou pedir para vocês ficarem de pé. Em Efésios capítulo 2, do 13 ao 14, vai dizer assim, ó: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Ele é a paz que eu e você buscamos. Ele é a paz que o mundo está querendo há tantos e tantos anos. Ele é essa paz. Ele é a reconciliação do pobre e do rico, do gordo e do magro, do negro e do branco, dentro de uma única filiação de filho. Jesus é lindo demais. Ele é lindo demais. A gente não pode jamais tirar o olho da verdade. A gente jamais pode deixar de olhar a verdade absoluta em Jesus, que é um modelo que traz identidade de ser e de existência para mim. É um modelo que diz quem eu sou e por que eu estou aqui, para onde eu vou quando aqui não estiver mais. É um modelo que mostrou tamanho amor que nenhuma mãe, nenhum pai dessa terra um dia mostrará por mim, mesmo que ele seja um representante disso, porque ele é um Deus que despojou da sua glória por amor a mim e a você. Amém?